O Gorgossauro não era apenas um T-Rex menor, e as descobertas mais recentes podem mudar completamente o que você pensa sobre ele. O Gorgosaurus libratus foi um dos grandes predadores que viveram na América do Norte durante o Cretáceo Superior há aproximadamente 76 a 75 milhões de anos. Seus fósseis são conhecidos principalmente da formação Dinosaur Park, em Alberta, no Canadá, e ele pertence à família dos tiranossaurídeos, o mesmo grande grupo que inclui animais como T-Rex e Tarbossauro. Ele foi descrito cientificamente em 1914 pelo paleontólogo Lawrence Lambe. O nome Gorgosaurus pode ser entendido como lagarto feroz ou lagarto terrível, enquanto Libratus faz referência à ideia de equilíbrio. O animal chamou atenção desde sua descoberta porque o primeiro esqueleto conhecido estava extremamente bem preservado e ajudou a revelar detalhes que ainda eram pouco conhecidos sobre os primeiros tiranossaurídeos. Os maiores indivíduos conhecidos chegavam a aproximadamente 8 a 9 metros de comprimento. Embora existam muitos espécimes menores porque temos fósseis representando diferentes fases de crescimento. O corpo era relativamente esguio para um tiranossaurídeo adulto, com pernas longas e poderosas, uma cauda comprida e uma cabeça grande equipada com dentes afiados. Os filhotes e juvenis de Gorgossauro eram muito diferentes dos adultos. Eles tinham corpos mais leves, pernas proporcionalmente longas, crânios mais delicados e dentes relativamente estreitos. Conforme cresciam, o corpo ficava muito mais robusto e o crânio se tornava mais poderoso. Isso significa que um Gorgossauro jovem provavelmente não caçava exatamente da mesma maneira que um adulto. Em 2009, pesquisadores encontraram um jovem Gorgossauro extraordinariamente preservado. Dentro da região abdominal estavam os restos de 2 pequenos dinossauros oviraptorossauros. Os ossos estavam praticamente no local onde ficava o estômago do animal. Foi a primeira evidência direta de conteúdo estomacal preservado dentro de um tiranossaurídeo. O crânio, por sua vez, revela um predador especializado. Ele era relativamente estreito e alongado, com uma série de dentes recurvados e serrilhados. Os braços eram extremamente pequenos em comparação com as pernas, seguindo o padrão típico dos tiranossaurídeos avançados. A descrição original de Lambe já destacava justamente os membros anteriores muito reduzidos e as pernas traseiras longas e robustas. Outra coisa interessante é que Gorgosaurus libratus teve uma história taxonômica bastante confusa. Durante décadas, alguns pesquisadores consideraram que ele poderia ser apenas uma espécie de Albertosaurus, chegando a ser chamado de Albertosaurus libratus. Essa classificação chegou a ser defendida por Dale Russell em 1970. Hoje, porém, Gorgosaurus libratus é geralmente tratado como uma espécie própria do gênero Gorgosaurus. O Gorgossauro vivia em um ambiente cheio de possíveis presas. Entre os animais que provavelmente faziam parte de sua dieta estavam ceratopsianos, hadrossauros e outros dinossauros herbívoros. Herbívoros como os hadrossauros e pequenos ou jovens ceratopsianos seriam possíveis alvos. Um adulto também poderia aproveitar indivíduos jovens ou debilitados de espécies maiores. Isso não significa que ele atacasse qualquer animal que encontrasse. Um adulto provavelmente evitaria presas extremamente perigosas quando o risco não compensasse a recompensa. Um ceratopsiano adulto saudável, por exemplo, poderia possuir chifres e um corpo suficientemente poderoso para ferir gravemente um predador. Da mesma forma, enfrentar vários animais juntos seria muito mais arriscado do que atacar um indivíduo isolado. Por isso, em vez de imaginar o Gorgossauro atacando constantemente os maiores dinossauros disponíveis, é mais provável que ele selecionasse suas oportunidades. Indivíduos jovens, feridos, doentes, isolados ou simplesmente mais fáceis de dominar. E quando faltava comida? Essa é uma parte que não conseguimos observar diretamente no registro fóssil. Não temos evidências suficientes para dizer exatamente o que um Gorgossauro fazia durante uma grande escassez de alimento, mas podemos fazer algumas inferências baseadas em sua anatomia e no comportamento de grandes predadores atuais. Uma possibilidade seria mudar temporariamente o tipo de presa. Um predador que normalmente procura grandes herbívoros pode passar a perseguir animais menores quando as presas maiores ficam escassas. Também é possível que aproveitasse carcaças deixadas por outros predadores ou animais que morreram naturalmente. Afinal, ser capaz de consumir uma carcaça é uma vantagem enorme quando caçar está difícil. O Gorgossauro era canibal?
não temos evidência direta de canibalismo em Gorgossauro. Isso é importante porque às vezes vídeos e reconstruções apresentam o canibalismo entre tiranossaurídeos como se fosse um comportamento comprovado para todas as espécies. Não é. Sabemos que outros tiranossaurídeos apresentam evidências de mordidas e marcas em ossos que podem estar relacionadas à alimentação da mesma espécie. Porém, isso não permite simplesmente concluir que Gorgossauro também praticava canibalismo. Mesmo que um Gorgossauro pudesse atacar ou comer outro indivíduo da própria espécie em uma situação extrema, isso seria diferente de dizer que a espécie normalmente caçava seus semelhantes. Durante uma escassez severa, um indivíduo poderia teoricamente aproveitar uma carcaça de outro Gorgossauro, mas isso continua sendo uma hipótese, não algo comprovado. Então, até onde as evidências permitem dizer, o mais seguro é imaginar o Gorgossauro como um predador oportunista. Caçava quando podia, selecionava presas mais vulneráveis e provavelmente aproveitava alimentos disponíveis quando as condições ficavam difíceis. E isso também ajuda a explicar por que os jovens eram tão diferentes dos adultos. Um Gorgossauro adolescente não precisava competir diretamente com um adulto pela mesma presa. Ele podia explorar animais menores, enquanto os adultos ocupavam uma posição diferente na cadeia alimentar. Uma das coisas mais interessantes sobre o Gorgossauro é que ele aparentemente dividia seu ambiente com outro grande tiranossaurídeo, o Daspletosauro. À primeira vista, isso parece estranho, afinal os dois eram grandes predadores e provavelmente caçavam alguns dos mesmos animais. Então por que dois tiranossaurídeos viveriam na mesma região sem simplesmente entrarem em competição direta? A resposta mais provável é que eles não ocupavam exatamente o mesmo nicho ecológico. O Gorgossauro tinha um corpo relativamente mais esguio e pernas longas, características que podem ter favorecido um estilo de caça mais voltado para velocidade e perseguição. Já o Daspletosauro era mais robusto, com um crânio extremamente forte e dentes maiores, sendo provavelmente mais especializado em lidar com presas grandes e resistentes. Isso não significa que nunca competissem. É perfeitamente possível que os dois disputassem alimento ocasionalmente, mas diferenças no tamanho, na anatomia, na idade dos indivíduos e no tipo de presa poderiam ter reduzido essa competição. Existe ainda uma possibilidade interessante. Os dois talvez nem sempre tenham vivido exatamente no mesmo lugar e ao mesmo tempo. O registro fóssil mostra que suas distribuições se sobrepunham em determinados períodos e regiões, mas isso não significa que cada população de Gorgossauro estivesse constantemente dividindo o mesmo território com o Daspletosauro. Portanto, em vez de imaginar dois enormes tiranossauros brigando diariamente pelo mesmo alimento, é mais provável que existisse uma separação ecológica parcial, permitindo que ambos ocupassem o mesmo ecossistema. E se você curtiu conhecer o Gorgossauro, não para por aqui. Dá uma olhada no nosso vídeo sobre o Loxeratops, um dos ceratopsianos mais impressionantes já descobertos. E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e bata o sino pequenino, não o de Natal, e sim o do meu canal. E agora, como sempre, uma perguntinha: Are you a cat? No? Because...